A minha infância, ela sempre foi muito livre. Eu fui uma criança muito livre. Então eu pude brincar sempre. Acho que é a vantagem de ser do interior, né? Porque a gente consegue brincar na calçada, a gente pode brincar. Não tinha uma tecnologia tão avançada, a gente não tinha internet, banda larga que a gente tem hoje. Então a gente conseguia brincar e exercitar. Aí foi onde comecei a exercitar minhas características de liderança, de criatividade e de escuta. Talvez foi isso que tenha me despertado, de alguma forma, trabalhar com comunicação. Porque na rua eu era sempre a pessoa que juntava as crianças. Era sempre quem definia as brincadeiras, era sempre quem organizava tudo, apartava as brigas. E aí eu conseguia organizar. E dessa forma eu estava trabalhando a minha criatividade, porque eu tinha que criar as brincadeiras, eu tinha que comandar aquelas pessoas, aquelas crianças, aqueles meus amigos. E sempre, como é que você comunica? Usando as expressões, né, de corpo, a expressão linguística. Então desde muito cedo eu tive ferramentas que me fizeram exercitar a minha linguagem, desde criança. Sempre usando a comunicação. Eu sempre fui uma estudante muito aplicada. Eu sempre estudei, eu era, vamos dizer, uma CDF que conseguia transitar entre os grupinhos. Eu era uma CDF que estudava muito, mas também era aquela CDF brincalhona, que brincava com todo mundo, que fazia tudo, em feirinha, estava sempre envolvida com tudo. Inclusive foi na escola que eu consegui desenvolver muitos dos meus dons, que era a comunicação, ou seja, em feirinha de escola foi onde eu criei uma rádio. Eu era locutora de rádio, foi meu primeiro trabalho, né, que eu disse, opa, acho que eu vou querer fazer isso aqui, porque eu sentava numa rádio enquanto os meus amigos e colegas estavam na sala de geografia, na sala de história, eu estava na rádio. Então eu acho que foi na escola, e é na escola, que muitos jovens aprendem o que querem fazer para a vida toda. E qual é a importância? Que esses jovens consigam identificar. Eu tive a sorte que na minha escola, quando eu estava estudando e quando eu comecei a fazer os programas de rádio no circuito interno de áudio, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Mas tem alunos que acabam sendo muito bons em matemática, em cálculo, mas não dizem assim, eu quero trabalhar com isso. Acabam passando despercebido. Daí a importância dos professores estarem atentos também a seus alunos. A profissão me escolheu. Eu sempre fui muito comunicativa. Não comunicativa olhando para a câmera. Eu nunca fui de estar olhando para a câmera e comunicar com a câmera. Eu estava comunicando com as pessoas. Eu conseguia ouvir histórias, extrair das pessoas histórias que elas não contavam para todo mundo. E conseguia, daquela forma, passar aquelas histórias para outras pessoas, tendo como premissa a fidelidade daquela história. Eu sempre tive comigo a necessidade de contar uma história exatamente como eu a ouvia. E aí é o básico do jornalismo, né? É você contar uma história, olhando todos os lados daquela história e sendo fiel, o mais imparcial possível. E aí, nisso tudo, desde muito cedo, eu acho que a profissão foi que me escolheu. O jornalismo eu já sabia que eu queria. Na verdade, eu queria comunicação. E o mais próximo da comunicação é o jornalismo, que é quem está diretamente ligado com o público. Eu tive desafios, porque assim, se você disser, Ana, qual é o maior desafio da sua carreira profissional? Eu sei qual é. Mas se eu pensar em cada momento da minha vida profissional separadamente, eu vivi desafios separadamente. Porque quando eu saí da escola e fui para a faculdade, eu comecei a trabalhar numa rádio. Trabalhava na Rádio Cabo Gil do Seridó, aqui em Jardim do Seridó, e trabalhava também na Rádio Caicó, em Caicó. E aí já foi um desafio, né? Porque eu já saí da escola e já lidei com um público maior. Daqui eu fui para Natal. Em Natal eu trabalhei na TV Assembleia, primeiro na Rádio Assembleia, depois fui para a TV Assembleia.
Da TV Assembleia fui para a TV Ponta Negra, afiliada ao SBT. No meio de tudo isso, eu era correspondente do Ministério Público Federal em Brasília, era correspondente da Justiça Federal em Brasília, era correspondente do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte. Tudo isso era um grande desafio. Tudo isso dentro da minha área, né, do jornalismo, de contar histórias. Mas aí veio o Resenhas RN, que aí foi outro desafio, que é completamente diferente do jornalismo, que foi o grande desafio da minha carreira. Sair do quadrado do jornalismo e entrar naquele mundo do entretenimento, que é o Resenhas. Passei 1 ano e 2 meses no Resenhas. Aí veio a reportagem da afiliada Globo do Rio Grande do Norte, que aí é outro grande desafio, que é fazer jornalismo de uma forma como entretenimento, né? Indo para o lado do entretenimento, da coisa mais solta do jornalismo, e também é um desafio. Eu acho o seguinte, que em qualquer profissão, seja no jornalismo ou seja em qualquer outra, cada desafio precisa ser enfrentado como o maior. Você está enfrentando esse desafio agora, ele é o maior. A sua entrevista agora comigo, é um desafio. Então, ela tem que ser encarada como um desafio. Então, você precisa estar pronto para o desafio e você precisa saber o que você está fazendo. O resto vai acontecer. Na minha profissão, que é uma área de comunicação, eu preciso dominar algumas técnicas. A primeira delas, o vocabulário. Eu preciso saber com quem eu estou falando, né? Porque isso vai moldar diretamente a minha linguagem. Repertório linguístico, ou seja, eu preciso conhecer muitas coisas. Se você sentar para falar de economia, eu não preciso ser uma economista, mas eu preciso saber o que você está falando. Então eu preciso estar lendo direto, eu preciso estar estudando direto, eu preciso estar vendo jornal, lendo jornal, lendo livros aleatórios. Eu gosto muito de ler, tenho muitos livros na minha casa, sempre estou lendo, às vezes mais de um. Eu fico lendo mais de um, sabe? Misturando as histórias, mas porque aquilo me dá repertório linguístico. Eu consigo transformar uma frase que eu diria em 5 segundos em um discurso de 30, sabe? De 2 minutos. Isso é repertório linguístico. Você pode desmembrar a sua fala. Por exemplo, quando você vai fazer uma redação na escola. Às vezes você diz alguma coisa na redação que você diria em meia página. Mas se você tem um vocabulário, se você consegue destrinchar tudo isso, você bota em 1, bota em 2, bota em 3 páginas, porque você consegue desmembrar o seu raciocínio. Na minha profissão eu preciso ter isso, eu preciso ter vocabulário, eu preciso ter gramática, eu preciso ter linguística, eu preciso saber o que eu estou falando. E aí é diferente. Se eu estou falando para estudantes, eu vou falar de um jeito. Se eu estou falando para dona de casa de 60 anos, que está em casa, almoçando, me assistindo, eu vou falar de outro jeito. Se eu estou falando para doutores, um congresso, uma palestra, eu vou falar de outro jeito. E aí eu consigo passear por essas formas de linguagem, por esses vocabulários, de uma forma muito tranquila. Assim, para mim não é problema. Na minha profissão hoje, como eu estou como repórter comunitária, eu estou indo para a periferia, eu estou indo para comunidades, eu estou indo para a classe C e D. Eu não vou chegar lá e dizer, a economia do nosso estado está em expansão devido a... Não! Eu vou dizer, Dona Maria, quanto é que está custando feijão? Eu vou fazer de um jeito que ela me entenda. E não é falando difícil, não se fala difícil. Se fala diretamente para o público que ele vai ouvir. O mercado de trabalho hoje no jornalismo, ele não é tão grande. Hoje você tem... Se você quiser trabalhar no jornalismo televisivo, no jornalismo impresso, né, que é jornal, se você quiser jornalismo online, hoje as empresas, elas estão... a gente não vê muito crescimento ou surgimento de novas TVs, novos jornais, é mais difícil. Mas a gente tem uma vantagem, o jornalista ele pode trabalhar em muitas outras funções. Então já tem jornalistas em empresas privadas fazendo assessoria de imprensa, tem jornalista montando agência de comunicação para trabalhar online, para trabalhar mídia social, para trabalhar em site, para trabalhar em portal, para trabalhar em blogs. Então, o meu mercado de trabalho, se você tiver disposição e, vamos dizer que, disposição para entrar nesses outros meios, você consegue um bom lugar no mercado de trabalho.
Eu, por exemplo, nunca fiquei sem trabalho, graças a Deus. Eu não mudaria minha profissão. Eu sou muito feliz fazendo jornalismo. Eu acho que eu sou muito, muito feliz. Eu acho que não tem nada que me torne mais feliz do que ir pra rua, o jornalismo de rua. Eu não me vejo eu já estive em bancada de jornal, já apresentei jornal em bancada. Eu não me vejo apresentar jornal em bancada, eu não me vejo presa no estúdio, porque eu preciso ter contato com gente. Preciso olho no olho, tomar uma água na casa de Seu José, eu preciso sentar na área de Dona Maria. Eu me sinto muito feliz entrando na casa das pessoas. Enfim, eu acho que o jornalismo, assim como qualquer outra profissão, desde que você escolha ela consciente do que você vai fazer depois, e não precisa ser definitivo, né? Qualquer profissão que você escolha, ela precisa ser encarada como o desafio da sua vida. Faça bem feito, tenha disciplina, se dedique àquilo. Não deu certo? Partiu para outra. Eu acredito muito que jovens não precisam ter a responsabilidade de decidirem as suas profissões para o resto da vida com 16, 17 anos. É muito cedo. Eu tive a sorte de saber o que eu queria fazer, mas eu tive sorte. Eu conheço pessoas com 16, 17 anos que não fazem ideia do que querem fazer na vida e ficam assim, eu preciso escolher um curso, eu preciso... Tenha paciência. Acho que tudo na vida tem tempo e cada um tem o seu tempo. Não é que eu escolhi minha profissão com 14, 15 anos que você vai ter que escolher a sua profissão com 17 anos. Não tem. Você pode escolher a sua profissão com 30 anos e descobrir que você sabe fazer uma coisa muito bem com 30 anos. Eu acho que a gente precisa ter mais consciência de que hoje os jovens precisam ser preparados para a vida. Não necessariamente para uma carreira, para um trabalho, eu preciso ser engenheiro porque eu tenho que ser engenheiro. Não, você pode ser qualquer coisa, desde que você esteja feliz. Se você estiver feliz, tudo que você fizer vai dar certo. Porque não tem coisa melhor no mundo do que se trabalhar com o que se ama. Olá pessoal, eu sou Ana Aline Cunha, sou jornalista, repórter da InterTV Cabugi, afiliada da Globo, no Rio Grande do Norte. Mas antes disso, eu sou jardinense, seridoense de Jardim do Seridó, que trabalha comunicação desde pequenininha. E é com o português, linguagem e vocabulário que eu mais me identifiquei na infância.